Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Uma vez mais te damos graças por aquilo que o Teu Espírito preparou hoje para o nosso crescimento, para o nosso ânimo, para a nossa firmeza. Uma palavra que transforma, melhora cada vez mais a nossa vida, a nossa fé. E eu recebo, Senhor, a mente de Cristo ativada no povo da graça, nesse irmão que está me ouvindo agora, acompanhando essa transmissão, a mente de Cristo para entender a glória de hoje, o poder da fé na sua segunda parte. E recebo atitude de fé no povo escolhido, no povo predestinado, eleito desta graça abençoada, em o nome do Cristo ressuscitado. Que todos digam que assim seja. Amém, graças a Deus. Louve ao Senhor, porque essas palmas é para Ele, como sempre. Graças a Deus. Hoje nós vamos dar continuação ao tema O Poder da Fé, parte 2. Anote aí no seu bloquinho, no seu caderno de anotações, você aqui, você do outro lado, você que acompanha essa transmissão, O Poder da Fé, parte 2. Um tema que vai ensinar você uma vez mais a iluminar as situações da sua vida com a fé. Se algo ruim está acontecendo, nós temos que iluminar esse acontecimento com a nossa fé. Seja o que for, abençoado, que esteja acontecendo na sua saúde, no seu trabalho, na sua vida financeira, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, seja qual for o acontecimento, nós temos que iluminar isso com a nossa fé, com a palavra de Deus. Nós temos os céus ao nosso favor, anjos estão aqui ao nosso redor. Você tem que iluminar os seus problemas com o serviço dos anjos. Pastor, amanhã mesmo eu vou estar lá no hospital, pastor. Amanhã mesmo eu vou estar lá no escritório. Amanhã mesmo eu vou estar lá no cartório. Amanhã mesmo eu vou entrar na agência para resolver aquela quitação, aquela situação, aquela pendência, pastor. Então, já vá com essa disposição, com essa mente, a mente de Cristo, iluminando já a situação com a sua fé. Receba os anjos me servindo, pessoas sendo colocadas por Deus no meu caminho para me ajudar. Porque é anjo também vestido de carne a seu favor. Porque é você mesmo, em vários momentos da sua vida, que você diz, você foi um anjo na minha vida, no meu caminho. E é mesmo. Porque quando você pede o serviço de Deus, os anjos de Deus, pode ser o anjo invisível e pode ser aquele vestido de carne também. Porque Deus é soberano para isso. Para fazer esse milagre. Nós cristãos, povo de Deus, em toda a Bíblia, se você pegar de Gênesis, Apocalipse, nós cristãos somos chamados a viver pela fé. Não é por uma outra coisa, não é por correntes, não é por campanhas, não é por objetos. Em toda a Bíblia, os eleitos, os filhos de Deus, as suas ovelhas são chamadas a viver pela fé. O tempo todo. Não é por vista, não é por circunstâncias, não é pelas notícias. Você não tem que estar olhando para isso. Notícia ruim, porque senão você não sai nem de casa. Nós estamos chamados a olhar para o Criador, o seu Deus Todo-Poderoso, que é poderoso para regulamentar, transformar a nossa vida, a nossa saúde, a nossa vida financeira, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Você que tem filho, você está servindo a um Deus poderoso, que pode regulamentar, transformar
saúde de filho, prosperidade na vida de filho, encaminhar aquele filho que está desencaminhado, iluminar o coração dele, para ele sair daquela situação. Quando a gente lança luz nas nossas trevas, as trevas se dissipam. A gente vê isso na Bíblia. Jesus falando, os profetas, Paulo, a luz dissipa as trevas. Tanto é que quando você ouve uma mensagem, você se sente bem. Veja só. Quando você ouve algo de Deus, quando você louva a Deus, ouve um louvor, participa de uma oração em nosso ministério, porque eu não posso responder pelos outros. Quando você se alimenta da palavra da graça, você sente, que alívio, estou me sentindo melhor. Veja, a luz dissipa o quê? As trevas. Sempre foi assim e sempre será. E sempre foi assim na Bíblia. Estamos chamados a viver a fé. Nós somos povo de Deus, gente. Você é um bem-aventurado, que significa feliz. Diga, bom dia, feliz. Bom dia. Fala para o irmão, bom dia, feliz. Como você está, feliz? Estou bem, estou reinando em vida. Você é um feliz, bom dia, feliz. Como é que você está, feliz? Estou muito bem, feliz. Eu sou feliz. Você é povo de Deus, há poder de Deus em você, como a gente aprendeu na parte 1. Por isso que é muito importante você ter a primeira parte, para compreender esse momento que eu expliquei, com Bíblia. Há poder em você. E Paulo teve uma conversa com o pastor Timóteo sobre isso. Você não pode ter medo de nada, Timóteo. Anula esse medo do seu coração. Às vezes o medo quer tomar conta da gente. Em uma determinada situação, em um determinado momento, quando você vai resolver uma coisa, será que eu vou perder? Será que eu não vou perder? Será que eu vou perder? Será que eu não vou perder? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O medo que dá uma rasteira na gente. E aí que entra a palavra. Há poder de Deus em você. Que fica aquela luta, carne e espírito. Meu Deus, estou com medo de perder. Eu não vou perder, eu vou perder, eu não vou perder, eu vou perder. Não vou perder. Em nome de Jesus eu não vou perder. Mas a carne, ela milita. Ela fala. E nós temos que anular. Nós temos que lançar luz quando algo ruim está acontecendo. Nós temos que iluminar aquela situação com a nossa fé, com aquele ensinamento, com aquela pregação, com aquela palavra que o anjo da igreja nos deu. Você chegar para a pessoa que está doente, enferma, num leito, declare e receba a saúde de Cristo, Senhor. A vida do Senhor Jesus ativada nessa pessoa agora. Senhor, tira toda a dor. Está gemendo de dor, Senhor. Tira toda a dor. Cicatriza, meu Deus, essa cirurgia. Cicatriza essa ferida, meu Deus. Cura. Assim eu recebo. Você está iluminando aquela situação com a sua fé abençoada. Nós não podemos ser um povo da graça que vive uma fé de boca. A gente tem que ter prática, convicção, a gente tem que acreditar e fazer. Quem crê faz, quem não crê não faz. Aliás, essa mensagem, o poder da fé, é para aquele que acredita. Você que não acredita, pode mudar de canal, você pode ir ouvir outro pregador. Essa mensagem é para quem acredita. Se você crê, recebereis, Jesus falou. Se você crê, você recebe. Em um nome de Jesus. Assim eu recebo. Precisamos olhar para a fé. A fé, meu irmão, é algo que não falha. Mas Deus honra mesmo nessa graça. Olha para certas situações na sua vida que recebeu solução. É verídico. Deus não falha nessa graça. Essa graça não falha. Deus é fiel mesmo. Se você parar um pouquinho, pega a história da tua vida, volta a fita. Essa graça não falha. Deus é fiel mesmo. Porque eu já fui honrado várias vezes. Eu recebi muitas vitórias. Eu superei muitos obstáculos. E pode continuar confiando. Porque vai acontecer as outras coisas na hora certa. Pode continuar confiando, porque vai acontecer, abençoado. Permaneça nas suas honras devidas.
Todas as pessoas, um exemplo a se pensar, que eu prometi trazer nessa segunda parte. Eu comentei na parte 1, porém eu falei, a gente vai abordar mesmo com evidência bíblica na parte 2. Todas as pessoas que foram curadas na época do Senhor Jesus, tiveram que colocar sua fé diante de Deus. E o sobrenatural foi ao encontro dessas pessoas. Sempre foi assim e sempre será. Todas as pessoas que precisaram de livramento, de cura, de uma provisão divina do Deus Todo-Poderoso, tiveram que colocar diante dele a sua fé. Uma vez fazendo a sua parte, veio a parte de Deus, que é o sobrenatural, que é aquilo que você não pode fazer. Só Deus pode fazer por mim e por você. Vamos a alguns exemplos, para que não fique só nas minhas palavras. Mateus capítulo 8, verso 13. Vamos começar por Mateus 8, 13. Aqui mostra, dentre os muitos exemplos, um homem colocando a sua fé diante do Senhor Jesus, e o poder de Deus veio ao encontro da sua necessidade. É como um imã. A sua fé puxa o poder de Deus para a sua vida. Aquilo que você precisa. A moral da história aqui é a seguinte. Se apresentou diante do Senhor Jesus o centurião. E falou assim, eu tenho um servo que está doente. Em cama, paralítico. Está sofrendo horrivelmente, Senhor Jesus. Então eu vou lá para curá-lo. Ele falou, não. Eu reconheço a autoridade de Deus no Senhor. Eu reconheço que há poder nas suas palavras. Me dê essa palavra e eu vou levar essa palavra e transmitir para ele. Eu vou iluminar a vida dele com a fé, com o poder dessas palavras. É o exemplo que eu dei agorinha para vocês. A pessoa está ali no leito, doente, passando por um momento difícil, você chega lá e ilumina aquela situação com a sua o quê? Fé. Ou em você mesmo, ou em outra pessoa. O exemplo está aqui na Bíblia. Ele falou, Senhor Jesus, não precise ir lá em casa, me dê e vai dar tudo certo. Resumo da história, 8:13. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme o quê? A tua fé. E na mesma hora o servo foi o quê? Curado, abençoado. Quando a gente coloca diante de Deus, quando a gente ilumina aquela situação ruim, e vou repetir isso a reunião toda, a circunstância difícil, com a nossa fé, o milagre acontece. Amém. A fé não falha, ela traz a existência. Tem mais exemplos. Lucas 17 é o capítulo, verso 19. Vamos fazer esse passeio na Bíblia. Pessoas que foram curadas, salvas, livradas na época de Jesus. Tiveram a atitude de colocar diante dele a sua fé e Deus veio ao encontro delas com o sobrenatural. Aqui estamos diante de uma outra história muito conhecida por todos. A cura dos 10 leprosos. Todo mundo conhece. Porém, muitos conhecem o comércio religioso que se tornou essa história dos 10 leprosos. Muitas pessoas estão me ouvindo aqui, conhecem o que eu estou lendo, o que eu li agora do centurião, o que eu vou ler agora, o comércio religioso, o crime da fé. É o que eu vou falar mais adiante. Você que me ouve, cuidado com o crime da fé. Lá fora existem muitos pastores que lê essa mesma passagem bíblica e transforma isso em um objeto, e transforma isso numa campanha, numa corrente. Isso é um crime da fé. Sendo que por trás de todas essas histórias, não existe corrente, não existe campanha, não existe motivo para transformar nada em objeto ungido. O que está aqui é algo espiritual. Fé diante de Deus, que quando o homem coloca, recebe do Senhor, e nada mais. Mas o homem carnal
a sabedoria humana fuça de um lado, fuça do outro. Pastores, esse vai ser o mês da candeia, porque Jesus falou da candeia. Os teus olhos não podem ser trevas, a tua família, então você vai levar a lâmpada que vai iluminar a sua vida e a sua casa, a mim pessoal. Então veja, isso é um crime da fé. O nosso ministério não ilude você. O nosso ministério te ensina a se apoiar em Deus, na palavra de Deus e só, e mais nada. Tem pessoas que acham isso pouco. Para mim, isso é mais do que suficiente. Isso é o sobrenatural sobre a terra. Você é apoiado na palavra do Senhor. Isso é o sobrenatural sobre a terra. Então, vejamos aqui o resumo de mais um livramento, de mais uma cura, de pessoas que colocaram diante do Senhor Jesus a sua fé e veio ao encontro delas o sobrenatural. 17, verso 19. E disse-lhes: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que significa, a tua fé te curou. Porque a partir do momento que eu não tenho mais aquela enfermidade, eu fui o quê? Salvo. Eu estava sofrendo, estava doente, meu corpo estava triste, então eu fui salvo, eu fui livrado, eu fui curado. E não para por aqui não, tem mais. Ainda aqui em Lucas, capítulo 18, a partir do verso 35. 18, 35. Você que me acompanha através da internet, um dia abençoado para você, eleito. Receba, pastor. É isso mesmo, receba. Porque você é um bem-aventurado, um feliz também, em nome de Jesus. Lucas 18 é o capítulo a partir do verso 35. A cura do cego de Jericó. Mais uma narrativa conhecida por todos. Agora veja detalhes importantes, espirituais para a nossa vida aqui. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou: o que era aquilo? Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão o quê? De mim. Olha a atitude. Olha um homem colocando diante do seu Senhor a sua fé, o seu crer. É abençoado, a gente tem que se esforçar. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia o quê? De mim. Abençoados, muita gente vai falar também, para você calar. Muita gente também vai falar para você desistir. Sai de lá, para de ir lá. Para de ouvir essas mensagens aí. Eu não suporto mais ouvir a voz desse pastor. Eu não quero ouvir pregação dessa igreja. Eu não quero nada dessa igreja aqui. Também vai aparecer no caminho da tua vida pessoas para te calar. Para calar a voz de Deus que está ali para o seu espírito. Não vai ser diferente não. Quando a gente está buscando as coisas do Senhor, também aparecem pessoas para falar, para a gente calar, para a gente desistir. Pense nisso, hein? É uma realidade. É uma realidade. Seguindo, uma vez mais o verso 39. Lucas 17, Lucas 18. E os que iam na frente o repreendiam, para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Ou seja, a tua fé te curou. Está dando para você perceber que a atitude da gente colocar a nossa fé diante do Senhor
faz com que o sobrenatural venha ao nosso encontro. Quem está percebendo, dê um glória a Deus bem forte. Está dando para você perceber isso, abençoado? Você vai, coloca. Você percebeu que você recebe, você não fica sem resposta? É isso que eu quero que você perceba. O espiritual que está por trás da letra. Essa narrativa não é para fazer campanha. Essa narrativa não é para correntes e votos e objetos. Isso aqui é para a gente crescer, evoluir espiritualmente. O que se faz lá fora está errado. O certo é esse. É você ler, meditar e pegar o espiritual. Qual é o espiritual? Qual é a moral aqui? Eu colocar diante de Deus a minha fé, iluminar essa situação com a minha fé, e Deus vem ao meu encontro com a resposta, com o sobrenatural, que eu não posso fazer, mas que Ele pode fazer. Amém. É isso. Esse é o exemplo. Graças a Deus. Abençoados. Deus sempre vai esperar uma atitude de nossa parte. Veja que esse homem estava sofrendo há muito tempo, mas com a atitude, a coisa muda de figura, muda de história. Deus sempre vai esperar da gente. Sempre foi assim, repito, e sempre será. Amém. Todos, de Gênesis a Apocalipse, tiveram que ter uma atitude. Observe todas as histórias. Todos tiveram que fazer um esforço. Todos tiveram que se aproximar. Todos tiveram que colocar diante de Deus as suas honras devidas. Caso contrário, nada acontecia. Sempre foi assim e sempre será. O milagre acontece dessa maneira. É assim que acontece o milagre. Você leva a sua fé diante de Deus e Deus vem ao seu encontro com o sobrenatural. Deus não vai fazer por você e nem os anjos o que você tem que fazer. O que é para eu fazer, os anjos não vão fazer. O que é para você fazer, os anjos não vão fazer, nem tampouco Deus. Por exemplo, Deus não vai congregar por nenhum de nós. Isso é você que tem que fazer. Deus não vai meditar na palavra por você. Porque quem tem que buscar isso para a sua vida é você. Aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer por você, abençoado. Ó Deus, medita por mim na palavra. Lê a Bíblia para mim, Senhor. Congrega por mim. Faz tudo por mim, Senhor. Eu espero em Ti aqui. Abençoado, é melhor colocar tu num caixão de madeira, um paletó de madeira e já despachar logo, que o negócio está sério, viu? Me perdoe falar assim, já botar você num paletó de madeira e despachar logo, que é folgado, hein? É folgado. Parece engraçado, mas tem pessoas que estão assim. Pessoas que você conhece, é aquela situação, coloquei tudo nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Na mão de Deus. E se você olha para o histórico da pessoa, porque você conhece a pessoa, ela não tem uma fé, ela não ilumina as situações com a fé. Não é adorador, não congrega, não medita, não ouve nada. Pastor, só fala que está nas mãos de Deus, pastor. O teto está desabando, está nas mãos de Deus. Está perdendo, está nas mãos de Deus. Deus só faz diferença na vida daquele que serve. É servindo que por Deus ser servido, abençoado. No nome de Jesus. Para com isso, você que me ouve. Cristianismo não é comodismo, não é uma coisa morta, uma coisa parada, não. Apesar que na internet tem os pregadores da graça que ensina. Não, está tudo feito. Deita, balança na rede aí. Não é assim, não. Existe um fazer. Paulo falou, se você perseverar, você será recompensado. É só você pegar Hebreus capítulo 10 e ler. É só você pegar o Hebreus capítulo 11 e ler. Lê! E você vai ver que a recompensa vem por uma perseverança minha no Senhor. Por eu estar iluminando aquela situação com as palavras de Deus, com a fé que Deus está colocando diante dos meus olhos, que é o seu ensinamento. Meu Deus do céu, abençoado, eu estou lendo aqui a Bíblia para você, e ela claramente nos mostra isso. E não para por aqui não, tem mais exemplo. Na época de Jesus, vejamos aqui Mateus capítulo 7, verso 7.
Olha só, todas as palavras que eu estou usando aqui, está tudo na Bíblia. Nada é meu, tudo é de Deus, olha só. Jesus ensinando, hein? Confirmando. O que o pastor Sandro está dizendo aí é assim mesmo. É assim que tem que ser, ó. Pede e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Tem que ter atitude? Sim. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Até aqui, amém, graças a Deus, como diz o outro. É suficiente para você entender, abençoado. Está aqui, ó. A nossa fé tem que ser uma fé com atitude. Não pode ser uma coisa só de boca. Eu creio, está tudo nas mãos dele. Não. Senhor, recebo, tomo posse, vou continuar chamando a existência, fazendo a minha parte, e recebo que o sobrenatural vai acontecer em nome de Jesus. Porque essa parte pertence a Ti, meu Senhor. O que eu podia fazer até aqui, eu fiz. Agora eu espero no meu Senhor. Lembre-se que vai aparecer pessoas para... Cala a boca. Numa situação dessa, você vai falar de igreja. Eu sei o que eu estou fazendo. Não é de igreja que eu estou falando, não. Porque tudo para você é igreja. Tudo para você é pastor. Aqui é Deus que eu estou falando, tá? Aqui é Deus, não é igreja, não. É que você está com a mente confusa. Eu estou declarando Deus aqui. Eu estou pedindo ajuda de Deus. Não tem igreja, não tem pastor Sandro aqui, não. Aqui é o Senhor dos Exércitos. Tá? Tá bom? É, abençoado. Porque, às vezes, o incrédulo, familiar ou outra pessoa, ela quer manchar a coisa, né? Manchar a imagem do cristianismo, das coisas de Deus, colocando o pastor como bandido, como uma coisa ruim. Mas o que eu estou dando aqui para você não é nada meu, é tudo de Deus para você. Repito o que eu sempre digo. Eu não estou aqui preparando a igreja para mim, é para o Senhor. Você não é minha ovelha. Tem pastor que fala, aqui são as minhas ovelhas. Tua ovelha? Tu tem nada, rapaz. Nem a tua vida, pastor, te pertence. Lá na carta aos Coríntios diz que a tua vida pertence ao Senhor. E tu é dono de alguma coisa, rapaz? Te orienta. Tudo aqui é do Senhor. Tudo aqui está emprestado. Paulo diz na carta a Timóteo, tu é pastor, te orienta. Está tudo emprestado aqui. E seja grato. Esteja contente com o sapato, a roupa e a comida que você tem, que é provisão do Senhor. Tudo aqui é Ele nos sustentando, tudo emprestado. Depois Ele recolhe o Espírito e tudo fica e ninguém leva nada. Nada leva. Mostrando para mim e para você que nada levamos mesmo. Já tentaram enterrar carro no cemitério, já tentaram botar micro-ondas, mas a pessoa não leva. A terra come. Os mais avarentos falam, eu quero tudo que é meu enterrado comigo. Era desejo do falecido, era desejo da falecida. Ela falou que queria o micro-ondas, que ela tinha terminado a última parcela, justamente no mês que ela... Então, vamos, é desejo dela. Falou que quer todas as joias, tudo. Aí, vão postar na internet... Aí tem um camarada de olho, opa, está indo a joia, então tá bom, deixa a família ir embora. Que a gente vai fazer uma festa com o defunto. Mas não é verdade? Tem um monte de cemitério aí que é saqueado. Porque postaram até na internet que o defunto foi enterrado com as joias, com dinheiro, com tudo. Não era desejo do falecido. Falou que não ia deixar nada para ninguém no testamento. E não deixou mesmo, não. Nem para o cachorro deixou nada. Apesar que tem gente que deixa para o cachorro, mas não deixa para o parente. Mas é uma coisa absurda. Isso o sentimento da mágoa causa esse tipo de coisa. O ressentimento causa isso. Eu não vou deixar para filho nenhum, vai ficar aqui, ó, os meus 2 cachorros. Faísca e Foguinho. Vai ficar para os 2. Mas não deixa para ninguém mais. Vai ficar para o Faísca e Foguinho. Então imagina como vai ficar o Foguinho e a Faísca, né?
Quem cuida de foguinho e faísca que vai receber todo mês o negócio ali. É que vai ficar... Coitado de faísca, coitado de foguinho. Se não for mandado embora depois. É abençoado, o negócio está sério lá fora. Mas, voltando aqui às considerações do tema, vamos a Marcos, a mais um exemplo de pessoas que colocaram diante do Senhor Jesus a sua fé e o sobrenatural foi ao encontro da vida dessas pessoas. Marcos capítulo 5, verso 25. E começa assim, Marcos 5 é o capítulo, meu irmão, e o verso é o 25, é isso mesmo. É isso que você ouviu mesmo aí do outro lado. É mesmo, pastor? É. 5:25, Marcos. Porque tem pessoas que pedem para mim repetir. Ah, se o pastor repetisse de novo, eu não peguei direito. Repita, Marcos 5:25. Vamos lá. A cura de uma mulher enferma. E muitos religiosos, muitas igrejas, pastores, é numa narrativa como essa também que eles cometem o crime da fé. Não é à toa que em muitos ministérios tem o corredor do manto. Em outros ministérios, o manto de Elias, a capa de Elias. Eu me ponho a pensar, aonde que eles conseguiram a capa de Elias? É uma coisa para você ficar assim, né? De queixo cair como... Porque existe a campanha da capa de Elias. Aí fica aquela enrolada, né? Pelos olhos da fé, você tem que acreditar que aqui é a capa de Elias. Não, se é pelos olhos da fé, eu não preciso da capa. Os meus olhos têm que estar em quem? No Senhor. Fé é fé. E ponto final. Vamos ler. E começa assim, Marcos 5:25. Grande multidão o seguia, comprimindo, apertando o negócio ali. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, é isso mesmo? Vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera, a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sendo contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Então esses primeiros versos nos mostram que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos. Está dando para você entender? Nos nossos dias, é uma realidade na vida de muita gente. Tem muita gente gastando com os médicos. Por isso eu digo para você, não se feche para Deus. Abra o seu coração para essa palavra de hoje. Ilumine essa enfermidade, ilumine essa situação de medicamentos, ilumine esses exames que você está fazendo com a fé. Ilumina isso com a fé, abençoado. Bate na porta para ela se abrir. Toma uma atitude em nome do Senhor Jesus. Não se feche para Deus. Abra o seu coração para a glória de hoje, em nome de Jesus. Houve determinação na vida dessa mulher. Você vai ver nos próximos versos. Você vai ver a palavra dizendo que a fé dela puxou o poder de Deus. Ao ponto que Jesus... Espera aí, para tudo. Olha para mim, abençoado. Jesus estava cercado por pessoas. Tinha muita gente tocando ele. Olha para mim, tinha muita gente pegando nele. Porém, só uma pessoa teve atitude de fé e puxou o poder dele. Nem todo mundo que vem na igreja vem, de fato de verdade, com convicção. É como Jesus falou, muitos me louvam, muitos me glorificam, amém, glória a Deus, mas o coração está lá, ó, na estação paraíso. Entenda isso. Se eu estou cercado por pessoas, tem outras pessoas também me tocando, me pegando. Mas não aconteceu a mesma coisa com essas outras pessoas. Porém, com ela foi diferente. Havia fé diante do Senhor ali naquela vida. Vamos ler. Marcos 5:27 agora. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe o quê? A veste. A fé dela ali diante do Senhor. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei o quê? Curada. E logo se lhe estancou o quê? A hemorragia. E sentiu no corpo, está o quê? Curada do seu flagelo. Jesus,
reconhecendo imediatamente que dele saíra o quê? Poder. Peraí. Muita gente me tocou, mas teve alguém que me tocou de uma forma diferente. Alguém me tocou com fé. Saiu o poder. Veja que a nossa fé puxa o poder de quem? De Deus. Que coisa linda, abençoado. Pastor, eu conheço essa história, mas é de glória em glória que Deus vai revelando as coisas. A gente tem que colocar diante dele para o milagre acontecer. Aí vem o sobrenatural, é assim. Você faz a sua parte e a parte de Deus vem em seguida. Que coisa linda, meu Deus do céu. Que poderoso isso aqui. Jesus reconhecendo imediatamente que dela saíra poder. Virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Olha só, respondeu-lhes seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Jesus, tem um monte de gente tocando aí. Mas aí é que vem, né? O detalhe, nem todos estavam tocando ele com fé. Nem todos se aproximaram dele com fé. Olha só. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Que quer dizer, a tua fé te curou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal, do teu sofrimento, desse pesadelo de anos que você carrega no corpo. Muita gente veio aqui, mas ninguém se aproximou com fé diante de Deus como você. Você recebeu porque você plantou. A fé não falha e você acabou de colher o fruto da fé. Louve ao Senhor. Nunca pense, isso é muito difícil, isso é muito impossível para o meu Deus. Isso aqui não tem como se resolver, pastor. Eu saí, pastor, entenda, pastor. Eu saí com a palavra do médico, pastor. Ele é o chefe do hospital. E quem é que está acima do chefe do chefe? É Deus abençoado. O médico falou. O cirurgião, o chefe daqui desse prédio falou. Agora quem vai falar sou eu diante do meu Senhor. E eu recebo o milagre que só Ele pode realizar, porque ninguém mais pode fazer por essa pessoa o que só Deus pode fazer. E eu vou ver o meu Deus fazendo por mim, na vida do meu filho, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. É fé diante do seu Senhor. E certamente, e o sobrenatural vai ao seu encontro, abençoado. O poder de Deus é imenso. Diga imenso. E eu recebo que você vai ver coisas grandiosas pelo poder da fé. Esse cristianismo que está aí fora, cheio de campanhas e correntes e objetos, não foi Jesus que estabeleceu, não foi Ele que propôs, não foi profeta, não foi Paulo, não foi Elias. Isso tudo é invenção de homens, é sabedoria do homem, isso é tudo homem. O que a gente está vendo aí fora, nada mais é do que o crime da fé. Porque aqui fala que ela tocou, mas na verdade não é o fato de ter tocado no manto, é a fé dela. A atitude dela estava ali ativada. Aí vem o pastor religioso e faz a campanha, e o corredor do quê? Do manto. Pega uma passagem dessa, uma mensagem linda como essa, e transforma num objeto. Está tudo errado. Isso é sabedoria do homem. Paulo o tempo todo, e ele escreve em uma das suas cartas: o meu chamado, como servo de Deus, é apoiar a ovelha do Senhor Jesus Cristo em Deus. É colocar vocês em Deus o tempo todo. Olha só, abra a sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 2, 1. E começa assim o Evangelho na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 2,
verso 1, confirmando isso que eu falei agora há pouco. Que você deve ter muito cuidado com os crimes da fé, com as invenções, com as campanhas, com as correntes, com os objetos. Você está numa igreja que não ilude você. Graças a Deus. Você está numa igreja que não dá nada para a sua carne, nunca nós vamos dar nada para a sua carne. Nenhum objeto. Você não está aqui em troca de objetos. Manto, rosa, óleo. Você não está em troca disso. Você não está aqui por causa disso. Você veio aqui por amor a Deus, porque você quer a palavra de Deus. E crescer na palavra do Senhor. Então, eu repito uma vez mais, você que me ouve aí do outro lado, cuidado com os crimes da fé, meus irmãos. É um crime da fé a pessoa pegar uma passagem bíblica e transformar isso em uma campanha. Todo ministério que pega uma passagem bíblica e transforma em campanha e dá um objeto junto com aquele verso, está cometendo um crime da fé. Porque Jesus nunca propôs isso para ninguém. Ele nunca realizou essas coisas. E a graça, ela te tira das doutrinas dos homens, para que você tenha uma fé apoiada no Senhor. Amém. O tempo todo a gente te tira dos homens e te coloca em Deus. Era isso que Paulo fez e é isso que o nosso ministério faz também. Glória a Deus. E escrita está, primeira carta de Paulo aos Coríntios 2, 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque tem muitos pregadores que sabem trabalhar com as palavras. Sabia? Eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo. Eu tenho um tal de... Sabe trabalhar com as palavras. Engana as pessoas. Tem isso também. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém. Escrito está. Esse é o caráter de um pregador que prega o evangelho da graça de Deus mesmo. E tem mais. Ministério que prega a graça de Deus, que tem dia disso, dia daquilo, dia disso, dia daquilo, eu já falei. Esse pastor está igualzinho ao sistema religioso, porque isso é invenção dos homens, isso é sabedoria humana. Caderninho de oração, isso é invenção da religião. 5 horas da tarde é o horário que a gente ora aqui na igreja. Então quer dizer que eu não posso orar antes nem depois? Que absurdo é esse? Todos os dias, 5 da tarde, é a oração em graça. Então quer dizer que eu não posso orar às 4 da tarde não, pastor? Não pode ser às 2 não, tem que ser só às 5 da tarde? Mas que invenção boba é essa, meu Deus do céu? E o povo fica, 5 da tarde, é a hora especial da oração em graça. Ai, que maravilha. E a pessoa fica esperando aquilo ali, tem que ser 5. Não pode ser antes, por quê? É por isso que eu digo e repito, o teu pedido tem que estar no teu coração abençoado. Você adentra aqui com a sua fé, com o seu coração, ali os pedidos ali dentro, para colocar diante de Deus. E esse Deus vem ao seu encontro com a resposta, com o sobrenatural, com o livramento, com a salvação que você precisa. Glória a Deus. Isto é, tirar você da sabedoria humana e colocar você no poder de Deus. E Paulo diz mais. E todos nós somos respondidos por Deus, somos retribuídos por Deus, por esse proceder de atitude. É só você ler em casa Romanos, por gentileza. Leia Romanos em casa, capítulo 2, verso 6. Lá Deus diz que Deus retribuirá a cada um segundo o seu proceder. Romanos, capítulo 2, verso 6. Que cada um é retribuído segundo o seu proceder. Segundo a minha atitude, segundo os meus atos, segundo o meu agir. Aqui, na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus.
Queremos que você se apoie em Deus, na sabedoria e no poder de Deus, em nada do homem. Por isso que eu te convido agora, para que você venha apoiar a sua fé no teu Senhor. Amém. Fique de pé e vamos falar com Ele, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, em nome de Jesus. E vamos apoiar a nossa fé na sabedoria e no poder de Deus. Pense nesse momento na coisa mais urgente na sua vida. Aquilo que você mais precisa, aquilo que você quer. Pense naquilo que é mais urgente, que você mais precisa. Pense e tenha calma para chamar a existência. Vá chamando uma coisa de cada vez, com calma. Uma coisa de cada vez. Vá pensando naquilo que você mais precisa, aquilo que é muito urgente na sua vida, na sua casa, na sua saúde, nas suas finanças, no seu trabalho, no seu casamento. Vá com calma. Vá pensando em cada uma dessas coisas e vá chamando a existência. Porque aquele que crê recebe. Você vai colocar diante do seu Deus aquilo que você mais precisa e vai chamar a existência. Você vai pensar e vai falar. Você vai pensar e vai falar em cada situação. Isso. Você que me ouve agora, você que me acompanha através dessa transmissão, faça o mesmo. Qual é a coisa mais urgente na sua vida? Peça ao seu Deus nesse momento, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Fale com calma, não tenha pressa. Isso, fale com calma. Não tenha pressa. Isso, fale para Deus. Uma coisa de cada vez, uma necessidade de cada vez. Você pensa e chama a existência e declara: receba os anjos ministrando nessa situação, meu Senhor. Receba que vai dar tudo certo, que vai se resolver. Ilumine esse acontecimento, essa situação com a sua fé. Em o nome do Senhor Jesus. Ilumine tudo isso com o poder da oração, com o poder da sua confissão. Com tudo que você aprendeu aqui nessa manhã. Ensinado não por mim, mas por Deus, com a palavra dele que você conferiu aí na Bíblia. Graças a Deus que existe a Bíblia para confirmar as palavras que foram ditas daqui do púlpito. Louvado seja. E já agradeça. E já diga: grande é o meu Deus. 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 Que assim seja. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas bem fortes.
Grande é o nosso Deus. E se despeça assim do seu irmão. Grande é o nosso Deus, abençoado, pedra viva, mais que vencedor. Diga isso. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Um dia abençoado. Até a próxima. Bom dia a todos. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.